pude assistir, ele deu um testemunho de que onde ele falou de algo sobre a tecnologia de hoje, a informação, as plataformas que existem, e ele, preocupado com isso também, não tem um grande ministério mundial, por assim dizer, preocupado com tudo isso que tem acontecido com o povo de Deus, e começou a orar. O Senhor mostrou para ele um grande, poderoso principado satânico, uma grande serpente que manipula essas plataformas, o principado terrível das trevas, que faz com que quando nós acessamos algo distraidamente, nos tornamos como um inseto que cai na teia da aranha, né? Era uma vez, se alguém, quando eu era criança eu gostava de ver isso, né? Talvez o mosquito estava se aproximando da teia da aranha, e quando o mosquito caía ali, ou qualquer outro inseto que fosse assim, fosse tão forte para depois romper com aquelas teias, ele ficava coladinho ali, e imediatamente, vocês irmãos tiveram a oportunidade de ver, a gente aí faz, digamos, 55, já viu muitas coisas, né? Assim que aquele inseto caía na teia, ou que ele cai na teia, porque é um processo da natureza, esse animal aracnídeo, né? O pensamento do aracnídeo, ele corre lá, e ele libera uma teia, e ele enrola aquele inseto ali, ele amarra, a aranha é terrível, ela corre lá e ela, antes dela desfrutar do banquete dela, ela corre lá e enrola aquele inseto, amarra naquela teia. Esse principado satânico faz isso. Quando nós distraidamente caímos no meio desse de comunicação, de forma distraída, né? De forma, Deus tem misericórdia, ociosa, né? Essa força maligna, Deus mostrou para isso para esse irmão, nos prende ali, e nós ficamos rolando, né? De uma situação para outra, ou seja, todo o nosso tempo precioso nós perdemos, né? É curto, né? O dia de hoje existe muito tempo, né? Apesar que a tecnologia nos ajuda, mas quanto mais a tecnologia nos ajuda, mais nós ficamos sem tempo, e o nosso tempo nós gastamos ali, muitas vezes um tempo que nem temos, em vez de tempo de fazer um outro serviço, muitas vezes, mas nós ficamos presos ali, né? Então, mas é uma força maligna das trevas que tem entrado nesse sistema para nos prender ali. Por que disso? E por que o inimigo tem feito isso? Agora eu quero voltar para o foco central da palavra, como eu tive, justamente que os irmãos já ministraram aqui, né? Só um versículo que o irmão leu, já em Hebreus, ou seja, por que o inimigo quer nos manter distraídos e nos tem mantido presos a tantas coisas, né, desse mundo. E nós vemos aqui, na verdade, não leu alguns textos em Hebreus, mas em Hebreus 12, nós vemos que o Senhor falou assim, no intermédio do escritor de Hebreus, que essa realidade nossa, Hebreus 12, 28, diz assim: portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, que tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Então, se temos recebido um reino, somos, como diz Apocalipse capítulo 1, fomos constituídos um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Apocalipse capítulo 1 diz isso: o Senhor nos fez um reino de sacerdotes para reinarmos sobre a terra. E se estivermos distraídos com as coisas desta vida, nós não conseguiremos reinar, ou seja, manifestar, ou seja, impor o reino do Senhor Jesus. Temos que impor o reino do Senhor sobre esse mundo. Agora, se ficarmos distraídos, se o diabo conseguir nos distrair em qualquer coisa, como poderemos estabelecer o reino do Senhor, implantar o reino do Senhor sobre Satanás e as suas forças malignas? Não conseguiremos. Algo que chama bastante atenção,
na tentação do Senhor, o diabo, aqueles aspectos da tentação, né? É descrito pelo menos o mínimo 3, os aspectos da tentação, mas um que chama bastante atenção, Mateus 4, Lucas 4 também fala da tentação do Senhor. Após ser batizado nas águas por João Batista, o Senhor foi levado ao deserto, onde passou cerca de 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E quando no último dia o inimigo é muito esperto, vai usar a melhor oportunidade, né? Ele não veio no começo, o Senhor já estava há 40 dias lá, já debilitado, frágil, enfraquecido, né? Ele se apresenta, porque sabia também que tinha um tempo determinado. O inimigo conhece as Escrituras, irmãos, sabia que o Senhor ia passar pelas 40 dias ali. E na hora final, antes de concluir o tempo, ele se apresenta ali, porque a partir dali o Senhor iria sair para exercer o seu ministério. Então Satanás ele se apresenta, e um dos aspectos da tentação foi que ele levou o Senhor, né, num lugar muito alto, num monte muito alto, e mostrou para o Senhor Jesus todos os reinos desse mundo, e a glória de cada reino, né? Vou pegar aqui em Mateus capítulo 4, rapidinho, não vou tomar o tempo dos irmãos não, queridos, eu queria só ver isso com os irmãos, né? O 4:8, né? Que tanto Mateus capítulo 4 como Lucas capítulo 4 também fala dessa obra que aconteceu após o batismo do Senhor. Mas um dos aspectos da tentação foi que novamente o diabo levou a um monte altíssimo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, ou seja, a glória de cada um desses reinos. Mas o que chama bastante atenção, né? Na sequência, o versículo seguinte diz assim, né? E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei se prostrado me adorares. Mas quando vamos um pouquinho na citação de Lucas, que é capítulo 4 também, é algo aqui, por isso temos que ler todas as escrituras, todos os evangelhos, irmãos, no que diz respeito a um assunto, né? Temos contato com a palavra, mas o que chama a atenção é aquilo que é dito também por Lucas, nesse aspecto da tentação, porque o diabo, ele disse, né? Quando ele mostrou isso para o Senhor, deixa eu achar aqui, é o 5, é isso aí, ó, isso mesmo, 4, 5, e o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe num instante todos os reis do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. O diabo mentiu, irmãos. O diabo é sutil. Ele roubou do homem. Ele seduziu. Deus deu autoridade ao homem. Gênesis capítulo 2, quando Deus chamou o homem, Deus disse: exerça ele poder, exerça ele autoridade, exerça ele domínio. Vê lá, quando Deus formou o homem, o que Deus disse para o homem? Tenha ele poder, tenha ele autoridade, governe sobre os reinos desse mundo, governe sobre o reino mineral, sobre o reino animal, sobre o reino vegetal, governe o homem. Por isso que o diabo veio e mostrou o mundo e as glórias, os reinos desse mundo, o reino mineral, oh que maravilha, o reino vegetal, oh, o reino animal, oh que glória. Como é lindo esse mundo, irmãos. Eu vou mencionar uma cidade, qual é a cidade mais bonita desse mundo? Não tem, é como um grão de areia, né, dos oceanos desse mundo, com relação à glória da Jerusalém eterna que estamos aguardando. No entanto, o diabo que roubou isso do homem, quando Jesus chega agora, como aquele mais, eu gosto daquela palavra que o Senhor fala, né? Lá, o Senhor fala para que quando um valente guarda bem armado a sua casa, em segurança está tudo que ele tem. Mas vindo um mais valente do que ele, subjuga-o, toma todo o seu poder e distribui os seus espólios. Ou seja, Satanás era esse homem forte, que guardava
O que foi entregue sutilmente, né? Mas Adão e Eva entregou mesmo, da forma sutil, pela mentira, pela sedução, pelo engano. O diabo usurpou isso do homem. E quando ele falou isso para Jesus, Jesus podia falar: nossa, ele foi esperto, lógico, ele devia se apresentar como ladrão, né? O diabo podia falar: eu roubei. Mas agora, o homem e a mulher que você colocou, eu roubei deles. Então ele quis mostrar a pompa, né? A mim me foi. Porque ele não, no pano no fundo, foi entregue mesmo, né? Ainda que pela mentira, pela sedução, pelo engano, né? Mas Jesus foi aquele que veio e estabeleceu primeiramente controle sobre Satanás. Quando você exerce controle sobre alguém que tem governo, todo o controle que aquela pessoa que tem um governo nas suas mãos, consequentemente, passa também a ser controlado por você. Então, o Senhor Jesus, lá no monte da tentação, né, o diabo tentou seduzi-lo e enganá-lo, colocando dúvida se és o filho. Por que se apresentou assim? Se és o filho de Deus. Porque foi assim que ele enganou Eva. Não, Eva, não é assim. Colocou dúvida no coração de Eva. Não, Deus não falou a verdade. Será que é assim mesmo? Colocou dúvida. Então, a ferramenta que ele usou de dúvida, colocando dúvida no coração da mulher, ele também usou a mesma ferramenta, tentando colocar dúvida no coração do Senhor Jesus. Nossa, se tu és, tipo assim, será que sou mesmo? Não sou, né? Se tu és, a arma da dúvida. Mas toda a ferramenta que ele usou contra o Senhor não prevaleceu. O Senhor subjugou a Satanás, colocou o diabo sob seu controle, para destruí-lo lá na cruz. Porque a derrota e a destruição de Satanás foi lá na cruz. Como diz Colossenses capítulo 1, que lá na cruz ele destruiu os principados e as potestades, expondo publicamente eles ao desprezo, a ignomínia e à vergonha eterna. Amém. Mas é o papel da igreja manifestar isso agora, nesse tempo presente. Amém. Está sob a nossa responsabilidade, irmãos, manifestar o poder de Deus. Exercer a autoridade de Cristo Jesus, o Senhor, para destruir as obras do diabo e implantar o reino, o governo e o domínio do Senhor, que agora foi entregue ao homem. Amém. Homem corporativo, igreja do Senhor. Aquilo que estava nas mãos do diabo, que ele ostentou diante do Senhor, dizendo: é meu, me foi entregue. O Senhor venceu por nós ali na cruz, restituiu a nossa autoridade, o nosso poder, restituiu o poder e a autoridade do homem na terra. Mas agora esse homem é o homem corpo de Cristo, é o homem igreja do Senhor Jesus. Amém. Só que se ficarmos distraídos no nosso dia a dia, as ferramentas, precisamos das ferramentas, irmãos. Você vai viajar por aí, quando você coloca no GPS, nossa, que maravilha. Precisamos disso, é de Deus. Irmãos, essas ferramentas é de Deus, mas o ladrão sempre está por trás. O ladrão sempre quer usurpar e profanar. Essas ferramentas é de Deus. Agora, o diabo, o ladrão, ele quer em tudo colocar suas forças malignas para usurpar aquilo que é de Deus, para usar para o seu próprio reino, que é um reino de destruição e de morte. A tecnologia é de Deus. Agora, temos que tomar sim, sabemos usar ela sim, não deixar ela tomar o nosso tempo, especialmente o nosso tempo com Deus, dentro da nossa casa, com a nossa família. Não podemos deixar. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê graça, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus.